vamos mudar um pouco de assunto. Alguns diplomatas, mudar mais ou menos, né? Médio, né? Da guerra da Ucrânia para política interna. Alguns diplomatas ativos do Itamaraty conversaram em anonimato, os arapongas, com o Globo e expressaram suas opiniões em relação à fala de Lula sobre o conflito entre Israel e Hamas. As fontes diplomáticas consideraram a declaração o improviso mais infeliz de todos os improvisos do presidente. De acordo com os diplomatas, para um país como o Brasil, que busca mediar conflitos, a posição do presidente da República foi um completo tiro no pé, difícil de ser contornado. Para eles, o tropeço presidencial deve causar enormes problemas para a diplomacia brasileira. Diego Tavares, eu falei aqui ontem, o Brasil sempre representou... Então, olha, eu vou primeiro ouvir o Guilherme Mendes, que o Guilherme já sinalizou aqui que ele quer falar. Então, vamos passar para o Guilherme Mendes. Guilherme, eu já tinha falado aqui que o Brasil exerce o chamado soft power. A característica do brasileiro perante o mundo é a gentileza. No auge de toda essa discussão, Brasil, Netanyahu, Lula, eu tive em Israel, agora, que faz 20 dias, quando os israelenses ouvem você falar português, eles vêm correndo abraçar, quer fazer foto, selfie, inclusive os militares. Então o Brasil ainda tem uma ótima imagem. Então isso diminui um pouco o soft power. Você acha que, em razão do presidente Lula ter essa votação, essa liderança, muitas vezes ele se coloca acima a espontaneidade dele, se coloca acima do ritual do exercício dessas funções? Capês, eu acho que como todo grande comunicador, muitas vezes o presidente, e não só ele, mas todo líder popular, talvez despreze em algumas vezes o preparo antes de falar, não é? E a questão da informalidade, que por um lado traz simpatia, traz proximidade, faz com que as pessoas se sintam mais próximas daquele líder, né? Quer dizer, a forma mais prosaica de se conversar, não propriamente por notas, por discursos, mas o debate como a gente faz aqui, conversando, da mesma maneira que facilita a comunicação, porque aproxima as pessoas, coloca muitas vezes as falas em risco. Porque uma palavra de um presidente da República, ainda mais num fórum internacional, é muito complexa, ela tem que ser muito medida. As pausas, a escolha das palavras, tudo isso pode ter muitas consequências. Eu acho que o presidente Lula foi vítima, sim, dessa autoconfiança, de achar que num tema extremamente complexo, num local em que todo mundo aguardava um pronunciamento dele a respeito desse conflito, ele daria conta de externar a posição dele, deixando bem claro, não é? Uma coisa é a posição do governo brasileiro, Itamaraty, diplomatas. A outra coisa é a posição do presidente da República, não é? E aí, na hora em que ele fala de improviso, na hora em que ele fala de uma maneira informal, isso tudo pode, sem dúvida, ter sabotado e prejudicado a sua capacidade de comunicação. Tá gentil, agora, Guilherme? Não estou gentil não, até porque sabe o que acontece? As pessoas esqueceram de um ponto fundamental nessa questão. Quando... Eu não sou advogado-presidente, mas eu entendi plenamente o que ele quis dizer na medida em que ele coloca o desejo de extermínio como o ponto comum entre o Holocausto e o que vem acontecendo no Hamas. Meu Deus. O erro dele, na verdade, não é em apontar esse desejo de extermínio. O erro dele é dizer que isso acontece pela primeira vez ou de uma forma maior. Pelo contrário. Não há desejo de extermínio. Infelizmente, isso acontece em vários capítulos da história da humanidade. Aconteceu com os curdos, aconteceu no Tibete, aconteceu nas províncias não, né? Na União Soviética. Então, quer dizer, na hora em que o conflito extrapola o interesse, extrapola a guerra e você passa a querer eliminar
aquele seu inimigo. Isso acontece e eu não tenho a mínima dúvida, Tanto é que todos têm sido unânimes em condenar a ação desproporcional e legítima de defesa de Israel. No caso, quando você corta água, você corta luz, você corta alimento, você bombardeia o hospital, na verdade o que você está querendo é exterminar o seu opositor. Hospitais são utilizados como base para lançamento de foguete. Deixa ele terminar. Deixa o Guilherme terminar. Não. Pode terminar, pode terminar, Guilherme. Então, quer dizer, ele vai falar uma vez dele. A vida dos civis, da mesma maneira que os civis israelenses foram brutalmente atacados, covardemente atacados, quando estavam num dia de feriado nas suas casas, e aquilo é uma atrocidade que tem que ser rechaçada com a maior veemência, o que vem acontecendo na faixa de Gaza, e diga-se de passagem, não é capaz. Agora nós estamos vendo, porque se instalou-se ali um conflito de guerra, mas o que vem acontecendo, as dificuldades para a vida naquela região, não é de hoje, elas têm por objetivo o quê? Exterminar. É isso. Então, nesse sentido, a fala do presidente foi correta. Agora é óbvio, a bandeira e a carta do antissemitismo interrompe qualquer tipo de crítica e qualquer tipo de posição apontando para eventuais exageros de Israel. E acho que a gente tem que fugir um pouco desse lugar comum, não é? O governo de Israel erra, os judeus como seres humanos, como qualquer um de nós, erram, e o fato de você apontar esses erros, no meu entender, não faz com que você tenha uma postura antissemita. Esse eu acho que é um ponto importante a se destacar. Muito bem. Estão acompanhando as imagens aí da Praça dos Sequestrados. Em que pese eu concordar com o Guilherme Mendes. Praça dos Sequestrados. Olha lá, vocês não estão sozinhos, traga-os de volta. Ali tem a mesa do Shabbat, que tem a fotografia de cada um das vítimas do sequestro, dizendo, enquanto vocês não voltarem... Fica onde localizado? Fica no centro de Tel Aviv, ali em frente ao comando militar. E numa praça em que tem um centro artístico, centro cultural e artístico, com exposições aí, muito bonito em Tel Aviv, mas infelizmente um ambiente muito triste. Bom, o Guilherme Mendes diz o seguinte, que mesmo ele tentou criar um certo eufemismo, mas ele diz que há uma vontade ele concorda que haja uma vontade do governo de Israel de exterminar o povo palestino, através da destruição da sua infraestrutura. Mas a menção a isso como estratégia de um governo, com a lembrança de Hitler e do Holocausto, quando você menciona Hitler em qualquer debate, isso já fica, compromete de certa forma aquilo que você vai dizer, porque ofende muito o povo judeu. E veja só, agora nós vamos para um outro patamar. Não vai ter água na fervura. O incêndio vai ser apagado com gasolina.